Boa tarde, companheirada, tudo bem? Muito prazer, Márcio Farias, veio de São Paulo. Sou militante do Movimento Negro de São Paulo. Tenho participado em alguns momentos de diálogo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, estou reencontrando aqui companheiras e companheiros. Uma honra conhecer outros companheiros e companheiras de luta. Discutir, o debate é violência estrutural, racismo e patriarcado, né? Nós teríamos aí uma agenda extensíssima para dialogar. Eu vou tentar trazer alguns pontos e aí a gente, no debate, vai continuando essa discussão. Acho que é importante que nós nomeemos essa agenda, porque ela é uma agenda de um parceiro, de um movimento social, o Movimento Negro. O Movimento Negro que organiza um pouco dessa discussão nesses termos, né? E se nós pensarmos que a década de 70 é uma década muito importante para essa agenda que a gente vai conversar aqui hoje. Porque é o movimento negro brasileiro em um período de rearticulação. Nós podemos afirmar que é um período em que o movimento negro brasileiro ele se conecta a uma internacional antirracista. É uma internacional antirracista porque o racismo ganha, do ponto de vista objetivo e também político, novas configurações nesse período. Como as companheiras aqui disseram sobre as lutas de independência no continente africano, esse é um ponto importante para a nossa discussão, porque as lutas de independência no continente africano, que foram ao longo da década de 50, 60, 70, 80, e algumas hoje ainda são lutas que estão na pauta do dia, foram lutas que consagraram um debate importante para a nossa discussão. A África foi destituída de história. Então, para que você pudesse ser independente, dentre outras questões, era preciso resgatar a história retirada pelo processo colonial. Não é por acaso que é fruto deste processo, por exemplo, a coleção História Geral da África, que é um empreendimento de tentar reconstituir uma história destituída no processo de expansão colonial. 8 volumes, que é o início de uma tentativa de restituir uma história destituída pela colonização. Então, o elemento da história, uma pauta importante nas independências africanas, foi uma agenda importante para o movimento negro da década de 70. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante para o movimento negro da década de 70 foi a luta contra o apartheid na África do Sul, porque é dela que deriva a discussão, por exemplo, de consciência negra, que é o movimento estudantil lutando contra o apartheid, tendo como referência teórica o Steve Biko, uma referência de organização em que não se tratava tão somente de lutar por reconquistar terras, uma discussão de acesso à educação, mas em que condições? Dentre elas, a recuperação de uma humanidade que esse processo do apartheid, do racismo, destituía desses povos. Então, a consciência negra como a busca de uma verdadeira humanidade, uma humanidade destituída pelo processo de escravidão e pelo racismo posterior nos pós-abolições mundo afora. Então, esse é um segundo ponto importante da conjuntura da década de 60, 70, que vai influenciar bastante o movimento negro brasileiro nessas circunstâncias. Outra questão dizia a respeito à luta de povos coloniais ou recém-independentes, mas de indivíduos de sociedades que foram sociedades coloniais e que estavam na metrópole, que estavam na Europa, buscando integração no mundo do trabalho ou buscando formação estudantil, formando quadros para retornar ao seu território. E que viviam no seu cotidiano uma série de experiências de discriminação. A mais famosa experiência que organizou uma importante luta antirracista e que tem desdobramentos internacionais foi o movimento Negritude, que além de um grupo de pagode importante na década de 90, também é um movimento estudantil surgido na década de 40, na verdade na década de 20, 30 e na década de 40 tem um processo de reorganização
cuja grande questão era, e essa era uma discussão de fundamento quase filosófico, negros na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, que passam a pertencer à classe trabalhadora dos centros do capital, que sofriam discriminação no seu cotidiano e que se haviam, principalmente na França, com um ideal de uma revolução clássica burguesa, que pressupunha a universalização do particular europeu, do particular da burguesia europeia. Lidavam com uma ideia abstrata de universal. O que é ser? E eles não eram, porque a discriminação impediu esses sujeitos de serem seres humanos. Então, o movimento negritude é uma tentativa de uma primeira resposta em termos culturais, estéticos e posteriormente políticos, de reafirmação de uma identidade. Por fim, acho que uma quarta agenda que vai influenciar bastante o movimento negro da década de 70 e 80, é a assim chamada agenda panafricanista, que a gente não vai ter tempo de explorá-la aqui, mas pressupõe uma luta contra a colonização, contra o racismo, num projeto mais internacional. Esse conjunto de lutas permitiu ao movimento negro brasileiro da década de 70 e 80 uma reorganização de uma agenda. Como o Stedley falou aqui no início da manhã, o Brasil tem um processo de uma revolução burguesa bem específica entre 1930 e 1980. O processo de expansão e a tipificação do capitalismo brasileiro tem uma agenda específica nesse período. Não é por acaso que é neste contexto da década de 30 que o debate da democracia racial ganha força. Não é por acaso que é em 1930 que nós temos a discussão sacramentada no principal livro desse processo de reorganização das relações sociais que vão tentar identificar o que é Brasil, que é o Casagrande Senzala, um livro de 1933. Está nessa janela histórica de expansão, de reorganização das relações do capital no Brasil. Em termos em termos ideológicos, conforma o início da nossa revolução burguesa no Brasil. E o movimento negro da década de 30 busca se integrar na sociedade de classe. Como a gente sabe, excluído no pós-abolição do mercado de trabalho formal, busca, como uma primeira agenda, uma integração na sociedade de classes. Essa agenda do movimento negro de integrar-se à sociedade de classes, ela tem uma reorganização já na década de 40, 50. O movimento negro percebe que não vai ser tão fácil assim se integrar na sociedade de classe. O racismo, ele comparecia quase como um muro invisível, mas intransponível, dessa plena integração do negro na sociedade de classe. É por isso que, ao se conectar à luta antirracista internacional da década de 60, 70 e 80, intelectuais negros, e vejam, são brilhantes, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, entre outros, tentam traduzir para a realidade brasileira esse conjunto da luta antirracista internacional. Mas haviam condições objetivas, subjetivas e políticas para esse salto qualitativo. É por isso que o movimento negro da década de 80 passa a não mais reivindicar a integração e passa para a pauta histórica da reparação daquilo que foi cometido para com a população negra nesse processo de expansão da sociedade brasileira. E que reparação é essa? E aí a gente entra um pouco nessa agenda da violência. Uma primeira reparação é, de fato, a recuperação de uma história africana e a relação da história africana com a nossa formação. Companheirada, em linhas muito gerais, não foi qualquer povo africano que foi trazido para cá no período da escravidão. Mais do que isso, a África não era uma sociedade parada no tempo, grupos sem nenhum tipo de desenvolvimento social, em que os europeus, ao terem contato, submetem à escravidão. Muito pelo contrário, a África havia desenvolvido, em termos muito complexos, de forma desigual e combinada, a sua economia.
há sociedades africanas de complexidade econômica significativas, não só de produção para consumo imediato, mas trocas que começaram a ter níveis de comercialização, que exigiram, em alguma medida, algum tipo de jurisprudência para organizar as relações entre os povos. É por isso que a gente fala de reinos, impérios. Nós estamos falando de sociedades complexas que desenvolveram as tais das forças produtivas. Por isso, não é por acaso que, nesse processo de expansão do capital, um dos primeiros povos a ser, e não é um povo, né? É uma matriz cultural que conforma vários povos. Nós temos o fluxo de africanos vindos do manto cultural banto. Manto cultural banto que se expande pelo continente africano, naquilo que seria hoje sul de Camarões, até chegar a Moçambique, Angola. Povos com diferenças haviam desenvolvido tecnologias relacionadas à produção agrícola. Olha as origens da MST. Não foi qualquer povo africano que foi trazido para cá no período da escravidão. Não é por acaso que, quando se descobre ouro, são trazidos povos da costa do ouro, da costa da mina, do continente africano. Povos que haviam desenvolvido tecnologias de extração de minérios, povos que haviam desenvolvido a metalurgia e a fundição desses ferros. E é neste contexto que são trazidos povos desse eixo do continente africano. Então, uma primeira violência da nossa formação histórica é a gente não ter contato com a própria história africana. Para compreendermos o quanto que o Brasil se forma nesse mundo atlântico também. Ainda que uma sociedade de produção de bens primários para consumo na metrópole, a relação entre povos africanos e a formação do Brasil se relaciona, num primeiro momento, ao desenvolvimento das tecnologias do continente africano, essa força de trabalho que tinha conhecimento e que é trazida para cá, nesse processo de expansão colonial e depois no Império. E aí é muito simples essa conta. Alguém aqui sabe fazer pipa? Sabe fazer pipa? Gerson, sabe fazer pipa? Quem sabe fazer pipa? Como é que faz pipa, companheirada? Linha, pó, são com esses materiais nós fazemos, mas como é que faz? Não, com as mãos, sim, é o nosso instrumento imediato, mas diante desse material, como é que faz? Faz o arco e a flecha, o que mais? Tem muita gente que sabe fazer aqui. Peço licença aos companheiros que me convidaram, na verdade eu estou perguntando sobre pipa, porque a crise econômica está pegando, ser professor no Brasil não está fácil, então eu estou como um afroempreendedor, montando uma fábrica de pipas, né? Só que eu não sei fazer pipa. Então a gente pode fazer uma parceria. Pode ser? Trabalharia comigo? Trabalharia ou não, companheirada? Quem trabalha? Quem trabalha, levanta a mão. Quem trabalharia comigo, que sabe fazer pipa? Gente, massa, obrigado. Questões para as coordenações, enfim. O pessoal está vindo trabalhar sem perguntar condições de trabalho, onde vai trabalhar. Que é isso, MST? Vocês vão trabalhar em Auriflama. Alguém conhece Auriflama? Não importa. Vocês trabalharão para mim 16 horas por dia, de segunda a sábado, 8 horas no domingo, para que vocês possam fazer. Vocês fazem a cultural que vocês falam, né? Essa brincadeira é a forma como a gente, muitas vezes, eu trabalhei muitos anos lá em São Paulo, no Museu Afro Brasil, então a gente recebe a molecadinha, né? 5, 6, 7, 8 anos. Com a brincadeira da pipa, a gente tenta explicar esse processo. A pipa, que vocês fazem pelos mais variados motivos, tem a ver com a cultura, com o entretenimento, para mim é negócio. E na brincadeira aqui, quem que vai trabalhar na minha fábrica de pipas em Auriflama? Vocês. Vão trabalhar por um conhecimento que vocês já tinham, prévio. Então,
conhecimento e trabalho de vocês, para o meu lucro e para a minha acumulação. Esse processo explica o subdesenvolvimento africano. Vocês faziam pipa na região de vocês, agora vocês passam a fazer pipa na minha região. Então, a força de trabalho que produzia conhecimento, a partir do seu conhecimento e tecnologia no continente africano, vai estar do outro lado do Atlântico produzindo por acúmulo e riqueza de outros. Então, esse é um primeiro processo da violência. O segundo processo da violência na nossa formação enquanto povo brasileiro, levando em consideração a nossa relação com o continente africano, é a travessia. O Mar Atlântico, esse mesmo que nós temos aqui, que circunda o nosso território, ele representa mais um elemento da nossa violência enquanto povo, porque o Mar Atlântico é um dos maiores cemitérios da história da humanidade. Quase 400 anos de travessia, milhares de pessoas morriam, a média de 30% de cada navio negreiro que saía do continente africano, 30% das pessoas morriam. Por isso que o apelido dos navios negreiros eram tumbeiros. 30% em média morriam na travessia. Então o Mar Atlântico é um dos maiores cemitérios da história da humanidade. 400 anos de travessia, muitas pessoas morreram na travessia. Os que sobreviviam entram para o terceiro elemento da nossa formação violenta enquanto povo brasileiro. O processo da escravidão em si. Só que aqui tem uma janela importante. Se a gente não recupera a história africana, a gente não supera a história colonial. Porque a história colonial, ela começa quando o colonizador chega. Mesmo que a gente vá falar dos horrores da violência da escravidão, se a gente não entende o processo no continente africano, não só por uma questão moral, cultural, mas, sobretudo, histórica, econômica, a gente reproduz a história colonial. O terceiro ato é, de fato, a escravidão, o processo de escravidão que está completamente ligado ao processo de expansão do capital, esse fluxo, né, desse primeiro momento do capital em expansão, o capital comercial, que depois tem encerra os seus ciclos a partir das revoluções do século XVIII e século XIX. E, nesse sentido, a violência da escravidão, que destitui a história dos povos africanos, dos povos indígenas, que há, de fato, um processo de expoliação do ponto de vista das relações de trabalho. Tem um outro detalhe dessa relação de violência. Povos africanos submetidos à escravidão, na média, em geral, não todos, mas em geral, lutaram contra essa condição. A história do Brasil também é uma história quilombola. É por isso que na década de 70 e 80 o movimento negro olha tanto para os quilombos, porque, como por exemplo demonstrou o Clóvis Moura, diferente de uma ideia de que o Brasil se forma no encontro harmônico entre a Casa Grande e a Senzala, o que ele percebeu foi que o que acontecia na média era, na verdade, a revolta, a rebelião, a fuga. Então o Brasil, na verdade, ele é uma história da violência, mas também a história da resposta a essa violência, a resposta humana a esse processo de violência. E o quilombo é a expressão mais complexa de um conjunto de formas políticas empreendida pelos africanos escravizados, porque ele sintetiza quase todas as formas políticas. Tem o confronto ao senhor e aos seus agentes de repressão, tem a fuga, tem a reorganização em um outro território, a reordenação da economia, da divisão do trabalho, da restituição das funções políticas, do processo da comercialização. O quilombo mais famoso de Palmares, quase 100 anos de resistência. Mas um conjunto de quilombos e outras formas políticas que são presentes na formação social brasileira. Por isso que o contrário de Casa Grande não é a senzala, é quilombo. Gênese da nossa luta de classes. Africanos e indígenas, no processo colonial, jamais resistiram passivamente a essas condições. E mesmo quando o capital se reorganiza, no século XIX, o processo do império, o surgimento das primeiras vilas que vão se tornando cidades, as revoltas urbanas, a presença negra e indígena nas grandes revoltas, em confidências,
conjurações, tanto independentista, mas posteriormente, já no Império, mas também as lutas específicas. Malês, o elemento religioso na composição cultural e política daquela revolta, na Bahia. Você vê, né, como capital, a ideologia, a classe dominante, ela é bastante sagaz, né? Porque Bahia é famosa por ser um lugar de muita revolta e rebeldia, né? A história do Luiz Gama expressa isso. Luiz Gama vem para São Paulo, para Campinas, que é uma região também de senhores de escravos extremamente violentos, mas não queriam receber escravos baianos, porque escravo baiano era escravo briguento. Mas a gente conseguiu adocicar, pelo menos em termos, né, da ideologia, uma revolta baiana que é perene. Vai para a Bahia. Vai para o Nordeste, companheiros do Nordeste. Terra de Canudos. Estrategistas. Pajeú, o grande estrategista da revolta de Canudos. O exército vem e a resposta com as guerrilhas. Por um acaso, Pajeú, combatente negro da revolta de Canudos. Um quarto elemento da nossa formação enquanto povo, que expressa a nossa violência, portanto, os quilombos e as lutas é uma resposta a uma violência imposta ao trabalho, e não é por acaso que tudo que cheira a povo, secularmente, é respondido primeiro com repressão, depois tenta-se entender o que é. Não só são revoltas. Tudo que cheira a povo, primeiro você reprime, depois você vai ver o que é. O samba, o funk, o rap, tudo que cheira a povo. Porque foi produzida uma onda negra que gerou um medo branco. Onda negra, medo branco. O quarto elemento da nossa formação enquanto povo, e eu começo a encerrar a minha fala, diz respeito à nossa formação enquanto povo. E a gente vai precisar lidar com... Eu acho que eu não comentei, né? Eu fiz psicologia na graduação e eu aprendi com os psicanalistas, apesar de não ser psicanalista, de que trauma, se a gente não elabora, ele volta. Traumas a gente precisa elaborar. E a nossa formação enquanto povo brasileiro, ele tem elementos traumáticos, sim. Teve revolta, teve contraposição, mas há elementos que vão se refletindo na nossa formação enquanto povo. E o estupro colonial, ele é um processo traumático na nossa formação. O processo de povoamento brasileiro, harmonizado pelo modernismo, ele é um processo traumático da nossa formação enquanto povo brasileiro. Mulheres negras e indígenas, tomadas às forças, não se davam gostosamente como querem entender o intelectual recifense, o fazendeiro Gilberto Freire. Ao contrário, eram tomadas à força, em muitas circunstâncias. E por isso que não há encontro harmônico entre a casa grande e a senzala. O que acontecia na cozinha, onde se geravam os doces e os quitutes que a gente absorve acriticamente da formação brasileira enquanto expressão da cultura de matriz africana, não eram só os quitutes, eram o estupro. E essa é a origem daquilo que a gente contemporaneamente tem dito, da intersecção entre raça, classe e gênero. Por fim, o lugar das mulheres na luta de classe. Apesar da quantidade, de fato, proporcionalmente, de homens e mulheres trazidas do continente africano ser diferente, é uma invenção do processo de expansão da Revolução Burguesa Brasileira. As mulheres negras predominantemente atuavam na Casa Grande, nos serviços. Na verdade, como bem nos alerta Angela Davis, ainda que elas estejam se referindo aos Estados Unidos, mas ajuda a gente também a entender, fazendo as mediações históricas, a formação brasileira, as mulheres negras atuavam na produção, não é isso, companheiras? Não é na roça também? E é muito louco, porque filho de uma mulher negra que vem da roça, ela me contou ao longo da minha história, ao longo da minha vida, histórias dela na roça. Mas eu nunca associava minha mãe à roça. Porque a ideologia, na reestruturação das relações de trabalho, o lugar que o negro vai ocupar nas relações de trabalho, como a Lélia Gonzalez nos ajuda a entender, quando ocupou, no pós-abolição, foi no setor de serviços. E a ideologia caminhou para a gente camuflar, criar uma espécie de nuvem
na presença das mulheres negras na formação histórica, enquanto trabalhadoras escravizadas, na produção. É por isso que, não sei se vocês lembram do filme 12 anos de escravidão, quem aqui já assistiu? Quem já assistiu 12 anos de escravidão vai lembrar que quem era a trabalhadora que mais produzia, né? Era a Patsy. Uma metáfora para a gente entender o processo produtivo. Mas não precisa ir longe não, é só olhar as fotos do Marx Ferré sobre as fazendas de café e a presença negra ainda escravizada nas fazendas de café do Vale em São Paulo. Você vai ver a presença de mulheres trabalhando na roça. Por isso, e essa é a nossa origem. Portanto, companheirada, temos desafios significativos no interior, né, da esquerda brasileira, e o MST é muito importante, porque o MST é composto por essa população, e a presença negra no MST é significativa. A entendermos que existem algumas questões que, de fato, o capital no Brasil não vai abrir mão. Vocês sabem, pela lida, que a questão agrária é só na luta. Mas a questão racial e a de gênero também não vai vir numa noite linda de verão. Não nos enganemos, ainda que muito importante a presença de uma Maju Coutinho na televisão, no Jornal da Globo, é ela que vai, daqui a um tempo, quando acabar esse encontro harmônico, circunstancial, falar que vocês estão invadindo fazendas em determinados estados. E ela vai ter que ser a porta-voz dessa fala. A revolução será negra ou não será? É isso, obrigado.